Certamente você já deve ter ouvido falar em ruídos íntimos ou famosos ruídos amorosos. Bem, quando falamos desse tipo de ruídos, são aqueles barulhos que ultrapassam as paredes da unidade e incomoda de forma constrangedora quem está ouvindo. É um assunto um tanto quanto delicado e que nós iremos tratar aqui de forma respeitosa, madura e, acima de tudo, trazer para você o que a lei diz nesses casos. Me chamo Mileide Licar, sou advogada, especialista em direito condominial e este é o canal Condomínio Sem Crise. Aqui, a nossa intenção é ajudar você, síndico, condômino, a entender e resolver os problemas do dia a dia. E tudo isso de forma simples, prática e principalmente sem juridiquês, para que você possa transformar o seu problema em solução. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Barulhos no Condomínio. Todos nós temos direito à intimidade e privacidade. São direitos assegurados pela Constituição Federal. Também nós temos outros direitos assegurados pela legislação, como tranquilidade e sossego. E é aí que gera o grande desafio para quem vive em condomínios, quando o barulho da intimidade acaba atrapalhando a vida do seu vizinho. É muito comum, talvez até mais do que você imagina, síndicos receberem reclamações desse tipo. Nossa, o vizinho está fazendo tanto barulho à noite que eu não estou conseguindo dormir. Muitas vezes são gritos, gemidos, que acabam me incomodando. Gente, e eu vou trazer para vocês uma situação real que já aconteceu com uma síndica que eu presto assessoria jurídica. Ela entrou em contato comigo para me perguntar como proceder diante de inúmeras reclamações relativas a um casal que morava no condomínio dela. Isso. A reclamação era exatamente a respeito desses ruídos amorosos. Todos nós temos direito à privacidade e à intimidade. São direitos assegurados pela Constituição Federal. A legislação também traz que temos o direito ao sossego e à tranquilidade. E é aí que reside o problema quando nós falamos de condomínio. Quando o seu ruído, o seu barulho da intimidade incomoda o seu vizinho, incomoda quem está ao lado da sua unidade. É muito comum, talvez até mais do que você imagina, síndicos receberem reclamações nesse sentido. Nossa, eu não estou conseguindo dormir em razão de gritos, gemidos da unidade do lado. E aí eu pergunto a vocês, como é que o síndico deve proceder? A primeira coisa é entender que o síndico ele não deve agir por impulso. A segunda é entender que muitas vezes a pessoa que está produzindo esses ruídos, ela não tem admissão que eles são de fato ruídos audíveis na outra unidade. E assim, nós precisamos então equacionar para trazer uma solução para esse caso. E qual seria? Tratar o assunto de maneira respeitável e principalmente com empatia. Mas o que diz as leis diante de situações como essa? Ora, quando se fala de barulhos, a gente sabe que ninguém vive em completo silêncio. Mas a gente sabe que gera problemas quando nós temos barulhos excessivos. Esses barulhos excessivos, eles precisam ser tratados de forma séria. E como é que eles vão ser tratados? A legislação, lá no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ela traz o que seriam barulhos excessivos. E esses ruídos amorosos, esses ruídos íntimos, eles também se enquadram nesse tipo de barulho, porque eles não deixam de ser excessivos. E assim, além da Lei de Contravenções Penais, nós também temos o regimento interno e a convenção de cada condomínio. Lá, eles vão estipular
como assuntos como esse serão tratados. Mas adianta a vocês que o primeiro passo, a primeira atitude que o síndico deve tomar é exatamente a tentativa de conversa. Mais uma vez, muitas vezes o morador que está praticando esse tipo de barulho, ele não tem noção de que esse ruído está audível, está gerando constrangimento. Gente, por incrível que pareça, isso sim pode acontecer. Por isso é importante o síndico primeiro conversar com as pessoas que estão, enfim, produzindo esse tipo de ruído. E se não resolver? Aí sim, o síndico ele pode notificar, advertindo a unidade, essas pessoas, de que caso permaneça, caso continuem com esse tipo de conduta, eles vão ser então multados. E aí, gente, a multa, quem vai estipular é exatamente a convenção do condomínio, o regimento interno, vai trazer, óbvio, amparado pela lei, amparado pelo Código Civil, como ela vai ser produzida. Necessário lembrarmos também que a postura do síndico deve ser a mais discreta possível diante de situações como essa. Não só do síndico, tá? A dos condôminos também, a do morador que se sente incomodado também, justamente para que não venha gerar constrangimento para ninguém, para nenhuma das partes. Em muitos condomínios, a prática a ser adotada é através de comunicados educativos. E esses comunicados, eles podem ir diretamente para as pessoas que estão fazendo esse tipo de barulho ou estão sendo afixados em halls do condomínio ou até mesmo em elevadores. Se vocês colocarem na internet buscando situações como essa, vocês vão ver diversos condomínios agindo dessa forma. Inclusive, há condomínios aqui mesmo no DF, onde eu resido, que já fizeram isso, colocaram nos elevadores comunicados falando a respeito desse tipo de ruído e o quão constrangedor é para quem ouve. Mas a gente precisa entender que esses comunicados não podem trazer, em hipótese nenhuma, constrangimento. Por isso é que esse tipo de ruído, esse tipo de barulho deve ser tratado com atenção e respeito. E se você for o vizinho incomodado? A dica é: nunca haja por impulso. Como assim? Hoje é muito comum nós termos nos condomínios aqueles famosos grupos de WhatsApp. Então, não haja por impulso. Não expõe quem está produzindo esse tipo de barulho. Não grave e jogue no grupo, seja só o áudio ou faça vídeos. Gente, tem gente que faz vídeos. Uma vez, uma síndica me procurou justamente para saber como procedia diante de vídeos que ela recebeu. A situação, quando você pensa que não pode piorar, acaba piorando. Então, vamos ter cuidado para não gerar constrangimentos. No fim das contas, falar de ruídos amorosos é falar de respeito, limites e principalmente convivência em sociedade, tá? É preciso lembrar que a partir do momento que esses barulhos eles atingem o seu vizinho, atinge a coletividade, ele deixa de ser um assunto privado. No fim das contas, falar de ruídos amorosos é falar de respeito, empatia e, acima de tudo, o cuidado com o próximo. O som da intimidade é normal, mas a partir do momento que esse som, que esse ruído ultrapassa as paredes da sua unidade, ela deixa de ser, esse som deixa de ser atinente à sua vida privada e passa a ser então um problema da coletividade. Por isso é tão importante nós tratarmos esse assunto com respeito, para não gerar constrangimento ou até mesmo um futuro processo. E no próximo episódio, nós iremos falar de um outro tipo de barulho, mas que incomoda tanto quanto esse, apesar de ser bem diferente. É o barulho referente às obras e reformas que são realizadas.
Será que eu posso quebrar a parede a qualquer hora? O que a legislação traz sobre isso? Então, eu te espero para que juntos nós possamos descobrir como é que nós podemos resolver o problema quando se trata de barulhos de obras e reformas. Se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios da série Barulhos no Condomínio, aqui nesse canal. Afinal, o nosso intuito é ajudar você a viver em um condomínio organizado e completamente sem crise. Lembre-se que conhecimento é a base para que você possa viver bem. Até mais!